Olá, irmãos, a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Estou passando por aqui para reforçar junto aos irmãos o nosso propósito de oração, tempo de buscar. A partir do dia 7 de março nós vamos iniciar aí esse movimento de oração dentro da Igreja Presbiteriana do Dourado. Nós queremos contar com o seu envolvimento, com a sua participação. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma breve devocional que fala a respeito da importância de cultivarmos uma vida de oração. Queridos, a Bíblia em todas as suas páginas, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, nos estimulam a buscarmos a Deus, a orarmos a Deus, a buscarmos a direção do Pai, a batermos na porta, a suplicarmos, a intercedermos uns pelos outros. É tempo de buscar e nós precisamos cultivar uma vida de oração. E nós precisamos adequar o nosso estilo de vida a esta necessidade. Porque o cristianismo é exatamente isso, irmãos, adequarmos, o nosso estilo de vida aos valores do reino, aos princípios do reino, nos moldarmos, nos conformarmos com os princípios do reino de Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos dá um grande exemplo da necessidade que todos nós temos de buscarmos momentos de oração. Mateus 26, a partir do verso 36, o Senhor Jesus, ele chama os seus discípulos à oração, ele se encontra no momento de angústia, de tristeza na alma, e ele chama os seus discípulos a um momento de oração. Diz o texto as seguintes palavras: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. No verso 37 ele continua dizendo: e levando consigo a Pedro e a outros 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Verso 39, afastando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Queridos irmãos, se Jesus, sendo Deus Filho encarnado, era exemplo de busca em oração, quem dirá nós? Quem dirá de nós a nossa necessidade intensa e profunda de buscarmos ao Pai em oração? Jesus se encontrava triste porque ele estava próximo de ser traído e levado cativo, e ele encontrou no momento de oração um tempo de buscar consolo na presença do Pai, um tempo de buscar direcionamento na presença do Pai. E isso ele nos ensina a fazermos igualmente a ele. Mateus 6, por exemplo, ele nos ensina a orar. A famosa oração do Pai Nosso nos dá ali um ensinamento sobre como devemos buscar ao Pai, separar um tempo de qualidade, nos colocarmos um tempo reservado na presença do Pai. E ele garante: o Pai que te vê em secreto te ouvirá. O próprio Jesus nos ensina da importância de cultivarmos uma vida de oração. E eu e você não podemos desprezar essa importância, porque a oração tem grande valor na caminhada cristã. A oração está para o crente, assim como a água está para o peixe. Um cristão que não cultiva uma vida de oração é um cristão que está fadado à morte, que está fadado ao desânimo, que está fadado ao desespero, à tristeza, à angústia da alma. É um cristão que está fadado ao esfriamento. E nós não podemos nos dar esse luxo de não lançar mão da vida de oração, de não buscarmos a presença do Pai. A oração, irmãos, é o mais alto exercício espiritual que um cristão possa desenvolver. Mais alto exercício espiritual. Por que disso? Porque você se coloca na presença do Todo-Poderoso. Você se coloca na presença de Deus Pai, Criador dos céus e da terra. E por meio de um momento de oração, você conversa, você ouve,
você expõe as suas necessidades e você é tocado pela presença do Pai. Assim como Jesus estava angustiado, ele buscou a presença do Pai por meio da oração. Os discípulos, por sua vez, dormiram. E nós não podemos seguir esse exemplo de dormirmos. Nós precisamos estar vigilantes, buscando orar a Deus a tempo e a fora de tempo, em todos os momentos. Como diz 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Cultivar uma vida de oração é uma necessidade minha, sua, e nesse período de 7 de março em diante, nós queremos estimular toda a IPE a estar buscando com mais intensidade, orando, jejuando, meditando na palavra, buscando a presença do Senhor, buscando se alimentar da presença do Senhor. Então não despreze este momento. A própria palavra diz, não despreze os pequenos começos. Se você não tem um costume de orar, este é um bom momento para você iniciar esse ótimo costume na sua caminhada cristã. Nós precisamos desenvolver, cultivar uma vida de oração. Nós necessitamos urgentemente disso. Obviamente, irmãos, como eu disse, é o mais alto exercício espiritual. A nossa natureza terrena vai lutar contra este propósito. O seu corpo vai lutar contra esse propósito. A sua agenda vai lutar contra esse propósito. Por isso eu disse que nós precisamos adequar o nosso estilo de vida ao estilo de vida do reino. E nós precisamos desenvolver essa vida de oração. Comece com pequenos momentos. Comece agora, comece hoje, com pequenos momentos de oração. Mas é necessário dar o primeiro passo. E aí nós vamos aprofundando, nós vamos cultivando uma vida de oração. 5 minutos, 10 minutos, orando, colocando as nossas necessidades, adorando o Senhor, lendo a Bíblia e meditando sobre a Bíblia e orando em relação àquilo que foi estudado na palavra do Senhor, assim como Jesus apresentou a sua angústia, a apresentar as nossas angústias, a apresentar as nossas causas, desabafar aos pés do Pai. Assim nós iniciamos esta vida de oração e assim nós vamos cultivando este relacionamento com a pessoa mais importante, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que pode todas as coisas. Então não despreze o chamado das Escrituras, não despreze o exemplo de Jesus Cristo, não despreze o exemplo do Espírito Santo, que é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha para você ver como a oração é importante para a nossa caminhada. O nosso Deus triuno é formado por 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Observa nas Escrituras que 2/3 da Trindade oram e intercedem por sua vida. Deus Filho e Deus Espírito Santo são nossos intercessores, são exemplos de oração, de intercessão para todo cristão. Então, se o próprio Deus se dedica à oração, por que nós não iremos desenvolver e cultivar uma vida de oração? A oração é de extrema importância para a nossa caminhada, para permanecermos vigilantes, firmes, saudáveis espiritualmente. O próprio Jesus diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Quando você está orando, você está vigiando, buscando ao Senhor, fortalecimento do Senhor, você não vai entrar em tentação, porque você vai estar amortecendo os impactos da carnalidade do nosso coração que se inclina para o mal, porque você está buscando o espiritual, você está se envolvendo com o exercício espiritual que é a oração. E isso vai te fortalecer, isso vai te capacitar para superar os desejos e as tentações do coração, para superar todo o assédio que essa sociedade propõe a todos nós. Por isso o próprio Jesus diz aos discípulos, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Naquele momento sublime de oração, Jesus estava orando angustiado e os discípulos estavam cochilando. A questão é de qual lado nós estamos, do lado que está orando e vigiando ou do lado que está cochilando. Não seja um dorminhoco na fé. Desperte-se para a oração, cultive uma vida de oração e aproveite esse tempo de buscar, para que você encontre um momento diferenciado na presença do Pai, para que você se envolva com esse tempo de orar, de buscar, de jejuar
e desenvolva aí esse estilo de vida, um estilo de vida rendido aos pés do Senhor, para que nós possamos cultivar uma vida de oração e sermos vitoriosos em todas as nossas lutas pessoais, vitoriosos contra a tentação, vitoriosos contra as sugestões do mundo. Somente aos pés do Senhor nós vamos adquirir o poder necessário para permanecermos firmes e inabaláveis, e isso se dá por meio da oração. O próprio Deus Filho foi um exemplo de oração, que se retirava dos seus afazeres diários, se retirava da presença dos discípulos para buscar ao Pai. Nós precisamos aprender com o exemplo do Senhor, e Ele próprio nos ensina: entra para o teu quarto, fecha a porta, desenvolva momentos de qualidade na presença do Pai, cultive essa vida de oração. Orar se aprende orando. Não existe uma receita de bolo, mas nós precisamos dar o primeiro passo. Nem que seja 5 minutos, 10 minutos diário, e vamos aprofundando. E aí você vai perceber como isso vai se tornar natural na sua caminhada. E aí nós vamos aprofundando nesse relacionamento. E a priori, orar é relacionar-se com o Pai. Jesus, como Deus Filho, tinha todo o desejo de se relacionar com Deus Pai. Por isso temos tanto testemunho da parte dele de momentos de oração. Ainda que você ore no ônibus, no metrô, no caminho para casa, ótimo, ore desta forma, ore sem cessar. Mas desenvolva momentos de qualidade na presença do seu Pai que te vê em secreto. Tenha tempos de qualidade, tempos exclusivos. Jesus se afastava de toda a rotina, de todas as pessoas e se relacionava com o Pai por meio da oração. Eu quero te estimular a cultivar uma vida de oração, a crescer nesta área tão importante da vida cristã. É o mais alto exercício espiritual que nós vamos desenvolver em nossa caminhada. Uma vida de oração, falar com o Pai e ouvir a direção do Pai por meio de sua palavra. Sermos sensibilizados pela sua presença, sermos tocados pelo teu Espírito. Pois quando estamos orando, estamos na presença do Altíssimo, estamos nos colocando na exposição do Altíssimo. Então, queridos irmãos, que você aproveite esse tempo de buscar, você aproveite cada dia, a partir desse dia 27 de março, para realmente se envolver. Faça um propósito com você mesmo, comprometa-se contigo mesmo, faça desse período, desse projeto de oração, o seu projeto de oração, e vamos crescer em oração, vamos cultivar uma vida de oração. Começando hoje, começando agora, separe alguns minutinhos e busque ao Senhor por você em primeiro lugar. E você vai ver que à medida que você vai cultivando esta vida de oração, você vai desenvolvendo cada vez mais esse momento, a ponto de fato ser tocado pela presença do Senhor, ser animado e fortalecido pelo Senhor. E é isso que nós queremos para toda a igreja. Que a igreja esteja avivada no Senhor, fortalecida no Senhor, desperta e vigilante no Senhor. E essa é a vontade do Pai para os seus filhos. E assim nós contamos com o seu envolvimento e estimulamos a sua participação. Invista na sua vida espiritual, invista no seu relacionamento com o seu Pai, com o seu Deus. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.